Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Agora começa a semana, começa o último mês do ano, né? E o Fluminense tem um jogo amanhã contra o Grêmio, mas o Fluminense já está de olho em possíveis reforços para o ano que vem, para a temporada de 2026, já que já tem o presidente escolhido. E o Fluminense pode trazer dois jogadores do Zenit, né, da Rússia, porque um que nós todos sabemos que o Fluminense está interessado e vai fazer de tudo para trazer, para retornar ao Fluminense, é o zagueiro Nino, né? O Fluminense vai até onde puder, onde tiver condições, fazer o possível e o impossível para trazer o Nino de volta. O segundo é o centroavante, segundo o João Pedro Conzé, do Netflu, o Fluminense está de olho no mercado em busca de reforços para o plantel. O jornalista e youtuber Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, trouxe uma novidade importante sobre o interesse do tricolor das Laranjeiras. Luciano Goldou está no radar do Fluminense. De acordo com o comunicador, Luciano Goldou está no radar do clube carioca. Argentino de 24 anos de idade, o atacante atualmente defende o Zenit, mesma equipe do Nino, ex-Flu. O estrangeiro chegou a enfrentar o tricolor das Laranjeiras em 2023, defendendo o Argentino Júnior. Vale ressaltar, no entanto, que não existe proposta ou negociação em andamento. Outro clube interessado em Luciano é o River Plate. Dias também destaca que os russos pagaram 12 milhões de euros pelo atacante, cerca de 74,3 milhões. Desde que chegou ao clube russo em agosto de 2024, Goldou soma 13 gols e 3 assistências e 51 partidas disputadas. Eu acho que não vale isso tudo, né? De repente pode conseguir, por muito menos, jogador melhor do que esse. Vamos ver. Aí o Fluminense também, né, como falei anteriormente, estaria interessado em repatriar o zagueiro Nino. Esse eu quero que venha. E quero que o Fluminense traga um bom centroavante, um bom lateral esquerdo também, para reforçar a equipe para o ano de 2026. Se continuar do jeito que está indo, o Fluminense, além de conseguir as vitórias, os times adversários que estavam na frente dele estão perdendo, empatando, faltando 2 rodadas. Se o Botafogo perder, empatar um jogo, o Fluminense ganhar os 2, o Fluminense fica na frente do Botafogo, e o Bahia é o último adversário do Fluminense. Se o Fluminense vencer o Bahia no último jogo, se o Fluminense ganhar o Grêmio e o Bahia, o Fluminense vai para a fase de grupos do Brasileirão, da Libertadores em 2026, com certeza. Agora vamos ver quem que o novo presidente do Fluminense vai trazer como reforço. Eu acho que ele vai tomar posse até o dia 21 de dezembro. Pode ser o presidente que no dia da posse, de repente, pode ser campeão da Copa do Brasil. Já entra sendo campeão da Copa do Brasil. De repente, se o Fluminense chegar à decisão e ganhar o título, o presidente já entra sendo campeão da Copa do Brasil. Agora o Fluminense tem um jogo importante amanhã, terça-feira, contra o Grêmio, lá no campo do Grêmio, às 21h30. O Fluminense deve poupar alguns jogadores. Eu acredito, eu não vi nenhuma notícia até agora, mas eu acredito que o Fluminense deve poupar o Thiago Silva, de repente o Lúcio Acosta também, e o Hércules eu acharia interessante poupar, porque apesar dele ter feito o exame e não ter constatado nada, ele sentiu um desgaste, né, alguma coisa. Então
seria interessante poupar o Hércules. Aí botava o Bernal, o Martinelli e o Nonato, de repente, ou o Ganso. Então eu achava importante poupar, mas vamos ver, o Zubeldia tem o treino de hoje, para ver realmente quem vai ter condições ou não, quem ele vai poupar ou não, para definir o time que vai começar jogando contra o Grêmio e o banco de reserva, né, que ele vai levar para enfrentar o Grêmio. Vale a pena lembrar que o Fluminense ainda corre o risco de ficar sem o Fábio para o último jogo. Se o Fábio levar um cartão amarelo contra o Grêmio, ele não joga o último jogo do Brasileiro contra o Bahia, que ele tem 2 cartões amarelos. O Fábio tem que se comportar direito para não levar esse terceiro cartão amarelo. Faltam 2 jogos, até agora ele jogou sem levar o terceiro cartão amarelo. Espero que ele se comporte bem e não leve o cartão amarelo nesse jogo contra o Grêmio. Contra o Bahia ele pode levar o cartão amarelo, não tem problema, porque não vai ter mais nenhum outro jogo, pelo Brasileiro não. Então vale lembrar que o Brasileiro se encerra final de semana, o Fluminense vai jogar um jogo amanhã e outro final de semana, eu acho que é sábado ou domingo, contra o Bahia. E depois, na semana que vem, já é primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. O mando de campo do Vasco, o Canóbio não pode jogar porque tinha levado o terceiro cartão amarelo, foi suspenso. Aí no final de semana é o último jogo, final de semana da semana que vem. É o último jogo da semifinal da Copa do Brasil, o comando de campo do Fluminense. Aí sim o Canóbio já vai poder jogar. O Canóbio faz muita falta ao time, né? Mas vamos ver quem é que o Zubeldia vai escolher para entrar no lugar dele, para jogar contra o Vasco. Pode botar um meio-campista a mais, mas eu acho que tenho quase certeza que ele vai colocar o Soteldo. Tenho quase certeza que ele vai colocar o Soteldo no lugar do Canóbio, infelizmente. Mas vamos aguardar. O treinamento de hoje também acho que o Zubeldia vai escalar o time de uma maneira que seja uma prévia do que ele vai colocar no primeiro jogo contra o Vasco, porque também não vai poder contar com o Canóbio nesse jogo de amanhã. Então, dependendo de quem ele colocar amanhã, a gente já vai ter uma ligeira imaginação sobre que esse jogador que entrar amanhã deve ser o mesmo jogador que vai jogar no primeiro jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Eu acredito que o time de amanhã, se o Fluminense poupar os jogadores que eu estou pensando, o Fluminense amanhã deve jogar com Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas, René, Martinelli, Bernal e o Nonato, Serna, Everaldo e o Soteldo. Acredito que seja esse time. Não gostaria que fosse o Soteldo, mas acredito que seja esse time. Agora vamos ver quem que o Zubeldia vai levar para completar, né, o time, completar o banco de reservas. A gente só deve saber isso amanhã, de repente, na hora do embarque. O Fluminense deve treinar hoje, não sei se viaja hoje ou amanhã de manhã. Acredito que eles viajem hoje, depois do treinamento. Aí amanhã a gente já deve saber, hoje mesmo, no final do dia, a gente já deve saber os relacionados para o jogo. Agora o time titular, a gente só deve saber mais ou menos 1, 2 horas antes do jogo. Mas vamos ver. Espero que o Fluminense consiga uma boa vitória contra o Grêmio, que vai nos deixar com grande possibilidade de chegar no último jogo e conseguir a classificação direta para a fase de grupo da Libertadores do ano que vem, 2026. Espero que o Matheus Montenegro
consiga contratar logo alguns reforços, né, até o final desse mês, reforços que venham para ser titular, não só para somar, que venham para ser titular e outros para completar o grupo. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer, mas para o jogo de amanhã, acredito que seja o que eu falei. Mas vamos aguardar. Agora eu vou falar a parte que eu sempre falo, todo dia, né? Porque todos sabem, né? Quem já assiste meu canal, os vídeos que eu faço, que eu tenho mal de Parkinson e câncer de próstata. E que eu fico com minha esposa de meio-dia à meia-noite vendendo açaí. Aí ficava meio deprimido, não tinha como fazer nada. Aí como eu assistia nos horários vagos os canais dos YouTubes, né? Que tricolores, eu resolvi fazer também um canal. Aí pedi a uma das sobrinhas da minha esposa, a Monique, que sabe fazer isso, ela, num dia que ela veio aqui, ela me explicou, fiz o canal, mas tem coisas que eu não sei fazer. Eu estou esperando ela vir aqui outro dia para tentar me ajudar. Como, por exemplo, botar o QR Code do Pix para quem quiser ajudar, já faz ali no QR Code e coloca para mim. Agora, eu pensei de não ter nem 100 inscritos, né? Na verdade nem 50, e eu estou com 657 inscritos, graças a Deus e graças a todos vocês que se inscreveram. Então eu queria pedir a colaboração a todos vocês. Já que eu cheguei a 657, eu tô numa empreitada aí para, se Deus quiser, e vocês colaborarem, para chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Então eu preciso da ajuda de todos vocês que forem inscritos ou não. Quem já foi inscrito, por favor, compartilhe, dê o like, aliás, dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos que não foram inscritos para entrar no canal, se inscrever, dar o like, compartilhar. E para eles falarem para outros amigos também para fazer isso. E quem não for inscrito, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos que não forem inscritos para se inscrever, dar o like e compartilhar também. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E o segundo favor, nós estamos chegando no Natal, né? Então eu vi no Rodrigo do Ligados no Flu uma boa ideia. Então eu vou abrir a campanha para o nosso canal aqui também, do canal Sênior Flu. Por favor, depositem, façam um Pix para a caixinha de Natal do canal Sênior Flu. Eu tenho 2 Pix, né? O primeiro Pix é um e-mail, o segundo é um número menor para quem tiver alguma dificuldade para digitar, como eu, que erro muito, levo muito mais tempo para digitar. Então é para ajudar todos. Os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, seguindo a mesma linha do Rodrigo, do canal Ligados no Flu, esqueça, como eu falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay. E seguindo a mesma linha do Rodrigo, do canal Ligado no Flu, colabore com a caixinha do canal Sênior Flu. Depositem nesses 2 valores, nesses 2 Pix que eu falei para vocês aí, o valor que vocês quiserem e puderem ajudar o canal. Ajude a gente a fazer um Natal melhor aqui. Os 2 Pix são do Banco PicPay. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se vocês acharem que eu mereço, por favor, colabore com a caixinha de Natal. Fiquem com Deus, uma linda segunda-feira para todos. Estaremos aqui, se Deus permitir, amanhã para falar mais alguma coisa do Fluminense. Fiquem com Deus, até a próxima.